Existe um erro invisível que muitas mulheres cometem acreditando ser a prova máxima de amor, mas que, na verdade, funciona como um combustível de um vício que não é o delas. É o chamado salvamento silencioso, uma armadilha onde você se torna o paraquedas emocional de alguém que escolheu pular no abismo. Enquanto você pagar as dívidas, justificar os erros e limpar a sujeira, a sua própria identidade vai desaparecendo em um ciclo de hipervigilância e exaustão, que adoece o corpo e a alma. Mas o que acontece quando o amortecedor desta queda decide que não pode mais carregar o peso do mundo nas costas? Como este cuidado extremo impede a percepção da realidade e retarda a busca por tratamento? E por que soltar a corda assusta tanto, mesmo quando você está no limite físico e mental? E como transformar este sacrifício destrutivo em um desapego saudável que salva a sua vida e oferece uma chance real de cura para o outro? Antes de responder, precisamos entender de onde vem essa necessidade compulsiva de salvar e como ela se enraizou na sua história. Você já se sentiu como um paraquedas emocional? Aquele que se abre desesperadamente toda vez que alguém que você ama decide pular no abismo do vício? Tentando ali suavizar a queda que, no fundo, você sabe que não pode impedir? É um esforço heróico, exaustivo e muitas vezes invisível. Você segura as pontas, limpa a sujeira, paga a dívida e sustenta uma máscara de normalidade, enquanto por dentro o seu mundo está desmoronando. O custo de tentar salvar o outro tem sido a sua própria sanidade, e a sua saúde e a sua alegria de viver. E aí, mulher brava, aqui é Elisa Fernanda para mais um dia de fortalecimento emocional. O que eu quero investigar com você hoje é algo que dói ouvir, mas que é libertador entender. Esse seu excesso de zelo, essa dedicação integral em consertar a vida do marido ou do filho, pode não ser apenas amor. Muitas vezes o que chamamos de cuidado extremo é, na verdade, uma patologia silenciosa chamada codependência emocional. É um vício em que pessoas que transformam o afeto em um padrão de prisão invisível, onde você se torna refém das escolhas da outra pessoa. Você acredita que está protegendo, mas pode apenas estar se acorrentando a uma doença que não é sua. Os dados do impacto são alarmantes e mostram como o vício do dependente químico ou alcoólico não fica restrito apenas nele. Ele se espalha como um veneno, passando a ditar o ritmo da vida de toda a família. Investigando essas dinâmicas familiares, percebemos que o lar deixa de ser um porto seguro para se tornar um centro de gerenciamento de riscos ou crises, gerando um ciclo de esgotamento físico e mental sem precedentes. Quando a vida de uma mulher passa a orbitar exclusivamente em torno das recaídas e das mentiras do outro, a identidade dela começa a se apagar. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo para entender por que o seu cuidado está te adoecendo e, principalmente, como você pode resgatar a sua vida deste sequestro emocional. Vamos dissecar o erro silencioso do salvamento e descobrir como soltar a corda para que você possa finalmente voltar a respirar. A doença do cuidado. Para entendermos a gravidade dessa situação, precisamos investigar como o ciclo da codependência se instala. Tudo começa com um mergulho profundo do familiar na vida do adicto. Você passa a viver em um estado de alerta constante, tentando controlar o incontrolável, que é o comportamento de uma outra pessoa. Cada passo dele é monitorado, cada olhar é analisado e a cada atraso é motivo para pânico. Para manter uma ilusão de estabilidade perante a sociedade e até para si mesma, você começa a justificar os abusos, as mentiras e os comportamentos que são inaceitáveis. Ele está estressado, foi só dessa vez, ele tem um bom coração. Pois é, essas justificativas são as grades de uma própria jaula que você está lá dentro. E este salvamento silencioso é o erro mais comum e mais perigoso que uma mulher brava pode cometer.
Ao assumir responsabilidades que pertencem exclusivamente ao outro, como pagar as contas de drogas, mentir para o patrão, esconder essas situações das crises da família, você está, na verdade, funcionando como um facilitador do vício. E olhando mais a fundo na psicologia do dependente, percebemos que ele só busca ajuda quando sente o peso real das suas escolhas. Quando você intervém e salva o adicto das consequências, você retira dele o único gatilho que poderia levá-lo ao tratamento. E o seu paraquedas impede que ele sinta o chão. E sem sentir o chão, ele nunca terá o impulso para subir. Os impactos na sua saúde mental são devastadores e muitas vezes somatizadas. A ansiedade crônica torna-se a sua sombra, acompanhada de perto pela depressão e por um esgotamento físico que nenhum descanso parece curar. Você acorda cansada porque passou a noite inteira vigiando o sono dele ou imaginando o pior. E esse estado de estresse permanente altera a química do seu cérebro, deixando você vulnerável às doenças psicossomáticas. É o corpo gritando o que a alma não aguenta mais carregar, o peso de uma vida que ela não é sua. Nesse processo, a baixa autoestima e o isolamento social tornam-se inevitáveis. Você se anula tanto que já não sabe mais do que gosta, quais são os seus sonhos ou quem você é fora do papel de cuidadora. O isolamento acontece por vergonha ou pelo medo de que alguém descubra a verdade sobre o que está acontecendo dentro da sua casa. Você se afasta de amigos e familiares, focando toda a sua energia nas crises do marido ou do filho. E o mundo lá fora deixa de existir. E o seu universo se reduz a um ciclo interminável de recaídas e falsas promessas de melhora. Investigando as estratégias disfuncionais de enfrentamento, encontramos a hipervigilância e a negação como as principais vilãs. A hipervigilância, ela faz que você se torne um detetive, checando celulares, bolsos, horários, acreditando que o controle evitará a queda. Já a negação faz com que você ignore a gravidade do problema, acreditando que com um pouco mais de amor, tudo se resolverá. E essas estratégias não apenas falham, mas perpetuam o ciclo do vício por gerações, ensinando aos filhos que o amor é sinônimo de sofrimento e controle. É uma herança maldita de dor que precisa ser interrompida. A grande ilusão aqui é a do controle. Você acredita piamente que se vigiar o suficiente, se orar o suficiente ou se sacrificando o suficiente, ele vai parar. Mas a verdade trazida por especialistas é que tentar impedir a queda do outro é, na verdade, a forma de controle que adia ainda mais a cura de ambos. Enquanto você estiver segurando a corda com as mãos sangrando, nenhum dos dois poderão caminhar em direção à liberdade. O controle é uma droga para o codependente, dando a ela a falsa sensação de poder sobre o caos, enquanto a sua própria vida escorre pelas mãos. E esse ciclo de salvamento cria uma dependência mútua, doentia. O dependente precisa de alguém que limpe a bagunça e o codependente precisa de alguém que precise dele para se sentir valorizado. E é um pacto inconsciente de autodestruição. A exaustão que você sente hoje é o resultado de anos tentando carregar um fardo que ele não é seu. Olhando os relatos de milhares de mulheres, vemos que o esgotamento emocional é o estágio final antes do colapso total da sua saúde física. A negação, ela também se manifesta na esperança de que desta vez será diferente. Você se apega a pequenos períodos de sobriedade como se fossem a cura definitiva, apenas para cair em um abismo ainda mais profundo da próxima recaída. E esse efeito sanfona emocional destrói a sua resiliência. A cada ciclo, a sua autoestima diminui e a sensação de impotência aumenta. Você se sente burra por ter acreditado de novo, quando na verdade você está apenas doente de tanto cuidar. O isolamento social agrava a depressão, porque retira de você a rede de apoio que é tão necessária para enxergar a realidade. Sem o olhar de fora,
a sua percepção fica distorcida pela doença do outro. E aí você passa a acreditar que o comportamento dele é culpa sua, ou que você não fez o suficiente para poder ajudá-lo. E essa culpa é um dos fios mais fortes da jaula da codependência. E olhando a fundo, percebemos que a culpa é uma ferramenta de manipulação usada pelo vício para manter você presa no papel de facilitadora. As estratégias disfuncionais, como a hipervigilância, criam um ambiente de tensão constante em casa. Ninguém relaxa. O ar é pesado. Os filhos crescem em um campo minado, aprendendo a ler os sinais de humor dos pais para sobreviverem. Os filhos crescem em um campo minado, aprendendo a ler os sinais de humor dos pais para sobreviverem emocionalmente. Esse impacto geracional é uma das consequências mais tristes do erro do salvamento. Ao tentar salvar o marido, você pode estar perdendo a conexão saudável com os seus filhos e ensinando a eles o caminho da própria codependência no futuro. A ilusão de controle também impede que você busque ajuda para si mesma. Você foca tanto em encontrar a clínica perfeita ou o tratamento milagroso para ele, que esquece de que quem precisa de tratamento urgente é você. A codependência é uma doença primária, progressiva e potencialmente fatal se ela não for tratada. Investigando as causas de morte em familiares de dependentes, vemos um índice altíssimo de doenças relacionadas ao estresse severo, como infarto e AVCs. E o seu cuidado está literalmente matando você. O salvamento silencioso também retira do dependente a oportunidade de crescer. Ao assumir as responsabilidades dele, você o trata como uma criança incapaz eterna, e o que reforça a baixa autoestima dele e a necessidade de usar substância para fugir dessa realidade. É um ciclo vicioso, onde o seu amor sufoca a possibilidade de autonomia do outro. E acompanhando os casos de sucesso na recuperação, vemos que a mudança quase sempre começa quando o familiar decide finalmente soltar a corda e focar na própria vida. A perda de identidade é o preço mais alto que você paga. Você deixou de ser a mulher vibrante, com planos e sonhos, para se tornar a sombra que vaga pela casa, tentando prever a próxima crise. E a sua alegria depende do humor dele, a sua paz depende da sobriedade dele. E isso não é amor, é escravidão emocional. E entendendo um conceito dessa autonomia, percebemos que a liberdade só é possível quando você retoma as rédeas da sua própria existência, independentemente do que o outro escolha fazer com a dele. E por fim, é preciso entender que a codependência, ela se alimenta do segredo. Enquanto você esconder as garrafas, pagar as dívidas e as mentiras, a doença continuará crescendo no escuro. A luz da verdade é o primeiro passo para a cura e de ambos. Admitir que você não tem o controle, que o seu cuidado falhou e que você está exausta é um ato de coragem que quebra o ciclo. Soltar a corda não é um ato de crueldade, é um ato de sobrevivência. E, paradoxalmente, a única chance real que o outro também tem para buscar o seu próprio caminho de cura. Como começa o resgate da sua identidade? O caminho para sair dessa prisão emocional, ela começa com a busca por ajuda profissional. A terapia individual ou familiar é fundamental para tratar a codependência como a doença que ela é. Você precisa de um espaço seguro para se reconstruir e reconstruir a sua autoestima, entender os seus gatilhos e aprender a se colocar em primeiro lugar sem carregar o peso da culpa. Investigando os processos de cura, vemos que a terapia ajuda a mulher a enxergar que ela não é responsável pelas escolhas do outro, permitindo que ela recupere a sua identidade que foi perdida. Além da terapia, tem os grupos de apoio, que desempenham um papel vital no resgate da sua vida. Comunidades como Aranon ou Amor Exigente oferecem suporte de pessoas que compartilham experiências semelhantes e ensinam um conceito de desapego saudável.
Nesses grupos, você aprende que não está sozinha e que existe uma forma de amar que não envolve o autoabandono. O compartilhamento de histórias quebra o isolamento e a vergonha, fortalecendo as ferramentas práticas para você parar de facilitar o vício e começar a focar na sua própria recuperação. Considere entrar para o Método Brava. É o único programa terapêutico onde eu atuo juntamente com as mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício dos seus maridos ou filhos. O link está na descrição. A solução definitiva passa pelo estabelecimento de limites claros e inegociáveis. Aprender a dizer não e permitir que o outro enfrente as consequências naturais dos seus atos. É um ato de amor real, tanto por você quanto por ele. Isso significa parar de pagar dívidas, parar de mentir e parar de gerenciar as crises alheias. Ao estabelecer esses limites, você retoma a autonomia e devolve ao dependente a dignidade de ser responsável pela sua própria vida. Soltar a corda é o gatilho necessário para que a realidade bata a porta dele e a liberdade entre na sua. Resumindo tudo o que vimos hoje até aqui, fica uma lição central. Cuidar demais não salva, e sim destrói. O excesso de zelo que você acredita ser a solução é, na verdade, a corrente que mantém você e quem você ama presos ao mesmo ciclo de dor. A sua prioridade absoluta, a partir de agora, deve ser a sua própria cura. Você não pode dar o que você não tem. E enquanto você estiver vazia e esgotada, não haverá saúde para ninguém ao seu redor. Soltar a corda não é abandonar, é um ato de coragem que permite que a vida finalmente comece a funcionar para os dois. E aceitar que você é humana e que tem limites e que merece ser feliz, independentemente das escolhas do outro. A quebra desse ciclo é o maior presente que você pode dar a si mesma e à sua família. A liberdade começa no momento em que você decide que a sua vida vale mais do que o controle sobre o vício do outro. Se você se sentiu tocada por este vídeo e percebeu que está na hora de soltar este paraquedas furado, comente aqui embaixo. Eu escolho a minha própria cura. E compartilhe este vídeo com aquela mulher brava que você sabe que está carregando o mundo nas costas. E, por favor, se inscreva no canal para continuarmos fortalecendo a sua mente e a sua autonomia. Pois bem, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e em dependência emocional. Eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados pelo vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas lembre-se, você não nasceu para viver como um paraquedas emocional de um vício que não é seu. Você nasceu para ser brava.